Saudações, meus queridos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula de explicação e correção de exercícios. Let's go! Bom, aqui nós temos o nosso capítulo 5, The Digital World. Lembrando que vocês deverão dominar o conteúdo gramatical e vocabular desta unidade para avaliação do sistema de vocês. Essas questões já foram resolvidas em videoaula ao vivo, eu vou repeti-las apenas para dar uma pincelada nos conteúdos. Então, nós tínhamos aí a nossa primeira pergunta. Quão importante é a tecnologia na sua vida? Na sua opinião, em quais áreas a tecnologia o influencia mais? E a terceira pergunta, você conseguiria imaginar um mundo sem tecnologia? Nós já discutimos essas questões em videoaula e esta primeira atividade também, o Check It Out, que estava pedindo o seguinte: todas essas palavras são conectadas à tecnologia. Marque o finalzinho a cada uma dessas palavras, marque o finalzinho de cada uma dessas palavras com a primeira letra. E aí, existe apenas uma palavra para cada um, com exceção de X e Y. Nós não teremos palavras com X e Y. E aqui, nós tínhamos o seguinte: attachment, que na verdade significa anexo, mas pode ser interpretado também como link, conexão, browser, navegador, connection, conexão, device, dispositivo, e-mail, correspondência eletrônica, flash drive, pendrive, GIF. Na verdade, a palavra GIF significa Graphic Interchange Format, formato de intercâmbios de gráficos, que são nada mais nada menos do que as animações. Hackers é quem invade o computador sem permissão. Internet, todos já conhecem, já sabem. Junk mail, lixo eletrônico. Keyboard é o teclado do computador. Laptop, computador portátil. Mouse, todos sabem também, né? Network é a rede. Offline, fora da rede. Podcast. A palavra podcast é uma mixagem entre o equipamento iPod, que é um equipamento da Apple, né? Com a palavra broadcast, que significa difusão de informações via transmissão de rádio. Por isso, muitas pessoas acreditam que o podcast são apenas transmissões em formato de áudio, mas não, existem podcasts que são feitos em formato de áudio, de vídeo e de fotografias. Então, seria uma mistura do iPod com broadcast e virou podcast. Aí, normalmente, usa-se o termo ficheiros. Por quê? Porque fazem-se fichas. Então, são transmitidas mensagens temáticas por assuntos, assim, primeiro, segundo, terceiro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Por isso que chamam-se as pessoas que publicam, geralmente, arquivos de podcast de ficheiros. Então, seria isso. QR Code é o Quick Reader Code, código de leitura rápida. Resolution, resolução. Social media, mídia social. Touchscreen, tela de toque sensível ao toque. User, usuário. Viral, viral. Wi-Fi, vem de wireless fidelity, fidelidade sem fio. E zoom seria dar um zoom, dar uma ampliação em alguma coisa. Então, temos aí o nosso vocabulário trabalhado. Aqui nós tínhamos duas questões que eu pedi para vocês fazerem, mas não tivemos tempo de corrigi-las ainda. Vejamos o que nos traz a questão 2 e 3. Questão de número 2. Can you add more examples to activity 1? Então, na atividade 1, ela traz todo esse vocabulário do universo digital. Você conseguiria pensar em alguma outra palavra para acrescentar a esta grande lista de palavras em inglês relativas ao vocabulário digital? Try to think of at least 5 tech-related words. Tente pensar pelo menos 5 palavras relacionadas à área da tecnologia. A sugestão da teacher aí é que vocês coloquem lá tech-related words no Google, na busca do Google. Então, ele vai te mostrar uma imensidão de palavras e de nome de aparelhos, dispositivos, nome de aplicativos que vocês podem baixar relacionados ao universo da tecnologia. Then, compare with a classmate. Em seguida, compare com um colega.
Essa seria uma atividade interessante para expansão vocabular, porque se por um acaso na avaliação do sistema cair algum texto ou se existe alguma tecnologia mais moderna, alguma coisa nova que apareceu e que não está no livro didático de vocês, o momento de verificarem as novidades no universo digital é agora. E pode ser que caia alguma coisa nova, algum vocabulário novo relacionado às tecnologias, as últimas tecnologias que foram criadas na avaliação do sistema de vocês. Então, a dica da teacher é pesquisem. Pesquisem novas palavras. Se assegurem de tirarem uma nota maravilhosa na avaliação de vocês, porque vocês têm total condição para isto. Terceira pergunta. Which of these words do we use in Portuguese as foreign words? Quais dessas palavras que nós usamos em português como palavras estrangeiras? Então, nós temos praticamente todas essas palavras, né? Browser, e-mail, GIF, hacker, internet, laptop, mouse, network, offline, podcast, QR code, touchscreen, viral, Wi-Fi and Zoom. Então, estamos aí até com a nossa atividade 3 corrigida. Essa primeira atividade do Reading Time é uma atividade meio que introdutória. Ela vai fazer uma introdução daquilo que o texto vai trazer e te dá a permissão de responder pessoalmente, de você dar a sua informação. Então, olha o que ela nos pede. In what areas does technology influence you the most? Em quais áreas a tecnologia mais influencia você? Choose some of the ideas below and share with your classmates. Escolha algumas das ideias abaixo e compartilhe com os colegas. Então, onde a tecnologia mais influencia você? Communication, comunicação. Social interaction, interação social. Academic studies, estudos acadêmicos. Buying and selling goods, na compra e na venda de mercadorias. Entertainment, entretenimento, diversão. Other, outros. Então, vocês deverão pensar e assinalar aquilo que acharem mais adequado. Agora, para a nossa segunda atividade, nós temos que fazer a leitura do texto e resolver as atividades com fundamentação teórica neste texto. Vejamos que a atividade 2 nos traz. Read the following text, written by a teenager, and check out what the author thinks about technology. Leia o seguinte texto, que foi escrito por um adolescente, ou uma adolescente. Cheque o que o autor pensa sobre a tecnologia. Then, answer the questions. Em seguida, responda as questões. Verifique o seguinte, no próprio enunciado, está pedindo para checar o que o autor pensa sobre a tecnologia. Antes de lermos o texto, nós já sabemos que este texto trará um pensamento particular do autor sobre a tecnologia, uma opinião do autor sobre a tecnologia. Então, não será um texto imparcial, é a opinião de alguém. Vamos ver qual será esta opinião. How does technology affect teens? Como a tecnologia afeta os adolescentes? Almost all teens use technology every day. A maioria de todos os adolescentes usam a tecnologia no dia a dia. That raises the question, is the use of technology affecting teens in a positive or in a negative way? E isto nos levanta uma questão. O uso da tecnologia está afetando os adolescentes de um modo positivo ou de um modo negativo? As a fellow teen, in my daily life, I use technology constantly. Como um camarada ou uma camarada adolescente, na minha vida diária, eu uso a tecnologia constantemente. Teens these days are being suffocated by the internet, cell phones and texting. Os adolescentes de hoje em dia estão ficando sufocados pela internet, pelos telefones celulares, pelas mensagens de texto. Shouldn't we be going outside, getting fresh air and actually seeing our friends face to face?
Não deveríamos nós estarmos saindo por aí, tomando um pouco de ar fresco, vendo os nossos amigos e conversando com eles face a face? Not cooped up in our house, mindlessly surfing the internet. Não trancafiados em nossas casas, sem nos preocupar com nada e surfando na internet. I am not saying I am against the benefits of technology. It has some upsides. Eu não estou dizendo que eu sou contra os benefícios da tecnologia. Ela tem alguns reveses. It has never been easier to have a question and get a quick to the point answer. Nunca foi tão fácil ter um questionamento e achar exatamente a resposta pontual para aquela pergunta. Nunca foi tão fácil e tão rápido. It's also easier if you have relatives in a faraway destination. You can still keep up with their daily lives. Também nunca foi tão fácil quando você tem parentes morando num destino muito distante de você e você consegue manter um convívio diário. According to the Connecticut Post, in today's fast-paced world, fast communication is essential. De acordo com uma postagem do Connecticut, o passo de vida rápido de hoje em dia no mundo, uma comunicação rápida, é essencial. Último parágrafo. Honestly, I love technology. I love everything about it. Honestamente, eu amo a tecnologia. Eu amo qualquer coisa que se relacione a ela. If you feel the same or not is your own personal preferences. Se você sente o mesmo ou não, vai da sua preferência pessoal. So, I cannot declare if it benefits teens or not, but in my opinion, it is one of the greatest things in our history. Eu não posso declarar que ela é benéfica aos adolescentes ou não, mas na minha opinião, ela é uma das maiores coisas que aconteceram na nossa história. Então, neste momento, meus amores, vocês irão resolver sozinhos a questão de número 2, A e B, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer a leitura e interpretação da pergunta para vocês, pausarem o vídeo e resolverem sozinhos, e daqui a pouco a teacher volta com a resolução das questões. Então, a letra A está pedindo o seguinte. What is the main subject of the text? Qual é o assunto principal do texto? Main subject, assunto principal. Tem algumas palavrinhas-chave que vocês devem ter em mente. Porque se aparecer alguma coisa parecida na avaliação, vocês já sabem, olha, tá pedindo main subject. O que é isso mesmo? Ah, assunto principal. O texto está falando do que mesmo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou achar? Então, olha aqui as respostas, as possibilidades de respostas. Gaming addiction, vício em jogos. Technology use, uso de tecnologias. Internet safety, segurança na internet. Pensa e marca a resposta correta. Sempre pausando o vídeo quando for necessário. Letra B. Is the author for or against technology? O autor, ele é a favor ou ele é contra a tecnologia? Why is that? Por que isso acontece? Aí no cantinho, nós temos um quadrinho aí, meio amarelinho, meio bege aí, com uma bolinha vermelha, com as definições das expressões for e against. Prestem sempre atenção quando vier esses quadrinhos com vocabulário importante para a prova. To be for something means you support it. Estar a favor de alguma coisa quer dizer que você suporta, que você dá suporte a tal coisa. To be against something means you are opposed to it. Ser contra alguma coisa significa que você é oposto a tal coisa. Respondo a letra B, pausem o vídeo se necessário. Explicando a questão 3. Take a look at the text one more time. Dê uma olhadinha no texto mais uma vez. What type of text is this? Que tipo de texto é este? Lembra que eu falei que no próprio enunciado da questão já tinha a dica do tipo de texto que era? Então, agora chegou a hora de verificar se vocês prestaram atenção ou não e marcar a resposta correta. Letra A review. Review seria tipo uma revisão, uma crítica. Geralmente uma review, ela vai expor os pontos, os fatos e ela vai ser totalmente imparcial.
A pessoa que escreve uma revisão ou uma crítica, ela não coloca o ponto de vista dela. Então, ela vai lidar com fatos, com eventos. A summary, uma sinopse, um resumo. An opinion essay, um artigo de opinião. An article, um artigo qualquer. Um artigo qualquer, geralmente, ele tem uma pegada mais acadêmica, também vai lidar com dados, com números, não é? Para fundamentar, teoricamente, aquilo que o autor quer mostrar. Pausem e respondam a questão 3, vamos em seguida para a questão 4, está pedindo o seguinte. How is the text organized? Como este texto é organizado? Number the following ideas according to the corresponding paragraph. Enumere as seguintes ideias de acordo com os parágrafos correspondentes. Cons of technology. Ali apareceu against. Against e cons é a mesma coisa. Significa contra. Já pensa, cons, contra. Pró, a favor. Então, primeiro parênteses, cons of technology, os contras da tecnologia. Segundo parênteses, conclusion with opinion, conclusão com opinião. Terceiro parênteses, pros of technologies, benefícios, pontos positivos da tecnologia. Quarto e último parênteses, introduction with general ideas, apresentação com ideias gerais. Então, pense aí nos parágrafos. O texto nós temos 4 parágrafos e aqui nós temos 4 ideias que cada um desses parágrafos nos traz. Então, você deve reler o texto e enumerar o que vem primeiro, o que vem depois e por aí vai. Questão de número 5. What expressions are used to introduce the author's thoughts and feelings about the topic? Quais expressões são usadas para apresentar os pensamentos e sentimentos do autor em relação ao tópico? Então, vocês deverão voltar lá no texto, buscar para responder. Questão de número 6. What resource does the author use to reinforce his or her point of view? Qual é a fonte que o autor usa para reforçar o ponto de vista dele ou dela? Volta no texto, busca e responde para nós. Já veremos as respostas. Hora de conferirmos, vamos lá? Então aqui, na letra A, technology use, uso da tecnologia. Na letra B, queria saber se o autor é a favor ou contra a tecnologia e por que isso acontece. Então, olha só a sugestão de resposta do livro. The author is for technology, but also sees more negative points. O autor é a favor da tecnologia, mas ele também vê alguns pontos negativos. She mentions benefits of technology use and comes to the conclusion that technology is one of the greatest things in our history. Ele ou ela menciona os benefícios do uso da tecnologia e chega a uma conclusão de que a tecnologia é uma das melhores coisas que aconteceram na nossa história. Questão 3. O tipo de texto. É o que eu disse para vocês, é um artigo de opinião. O autor está ali trazendo a opinião particular dele. Nossa questão de número 4 ficou 2, 4, 3, 1. Então, primeiro ele introduz as ideias gerais, fala dos pontos negativos da tecnologia, pontos positivos da tecnologia e conclui com uma opinião pessoal. Quinta questão, quais expressões são usadas para apresentar os sentimentos e pensamentos do autor sobre o tópico? Então, olha só. As a fellow teen in my daily life, I use, como uma amiga adolescente, como uma camarada adolescente na minha vida diária, eu uso. Então, se ela usa, ela está falando dela mesma, é pensamento dela, é sentimento dela em relação a este tópico, a este assunto. I am not saying I'm against. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Então, o tempo inteiro ela está falando eu. Então, ela está o tempo inteiro reafirmando o pensamento dela. O pensamento, a opinião do autor aparece várias vezes com o uso do pronome pessoal eu. Honestly, I love. Honestamente, eu amo. E para fechar com chave de ouro o nosso artigo de opinião, in my opinion, it is, na minha opinião, isto é. Então, ela está fechando aí com a opinião dela.
Sexta questão. Qual fonte o autor usa para reforçar o seu ponto de vista? He or she quotes a newspaper, the Connecticut Post. Ele ou ela cita um jornal, que seria o jornal de postagens de Connecticut. Então, estamos com as nossas atividades feitas e corrigidas. Hora de conferirmos, vamos lá? Então, aqui, na letra A, technology use, uso da tecnologia. Na letra B, queria saber se o autor é a favor ou contra a tecnologia e por que isso acontece. Então, olha só a sugestão de resposta do livro. The author is for technology, but also sees more negative points. O autor é a favor da tecnologia, mas ele também vê alguns pontos negativos. She mentions benefits of technology use and comes to the conclusion that technology is one of the greatest things in our history. Ele ou ela menciona os benefícios do uso da tecnologia e chega a uma conclusão de que a tecnologia é uma das melhores coisas que aconteceram na nossa história. Questão 3. O tipo de texto. É o que eu disse para vocês, é um artigo de opinião. O autor está ali trazendo a opinião particular dele. Nossa questão de número 4 ficou 2, 4, 3, 1. Então, primeiro ele introduz as ideias gerais, fala dos pontos negativos da tecnologia, pontos positivos da tecnologia e conclui com uma opinião pessoal. Quinta questão, quais expressões são usadas para apresentar os sentimentos e pensamentos do autor sobre o tópico? Então, olha só. As a fellow teen in my daily life, I use, como uma amiga adolescente, como uma camarada adolescente na minha vida diária, eu uso. Então, se ela usa, ela está falando dela mesma, é pensamento dela, é sentimento dela em relação a este tópico, a este assunto. I am not saying I'm against. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Então, o tempo inteiro ela está falando eu. Então, ela está o tempo inteiro reafirmando o pensamento dela. O pensamento, a opinião do autor aparece várias vezes com o uso do pronome pessoal eu. Honestly, I love. Honestamente, eu amo. E, para fechar com chave de ouro o nosso artigo de opinião, in my opinion, it is, na minha opinião, isto é. Então, ela está fechando aí com a opinião dela. Sexta questão. Qual fonte o autor usa para reforçar o seu ponto de vista? He or she quotes a newspaper, the Connecticut Post. Ele ou ela cita um jornal, que seria o jornal de postagens de Connecticut. Então, estamos com as nossas atividades feitas e corrigidas. Na nossa sequência de atividades, nós iremos fazer agora o Listen Up. E ele nos traz de abertura algumas questões discursivas. Observem. Discuss with a partner. Antes disso, nós temos esse verbete aqui, ó. A cell phone may also be called mobile phone or just mobile. Então, o telefone celular pode também ser chamado de mobile phone, ou seja, telefone móvel ou mobile. Então, olha só. Do you have a cell phone? Or do you have a mobile phone? Or do you have a mobile? Você tem um telefone celular? B. If you do, how old were you when you got your first phone? Se você tem, que idade você tinha quando você ganhou o seu primeiro telefone celular? C. If you don't, would you like to have one? Why? Se você não tem, você gostaria de ter um? Por quê? A segunda pergunta, vocês deverão responder sozinhos, mas eu vou mostrar aqui a sugestão de resposta do livro também. Então, ela está querendo saber o seguinte. What are cell phones like today? Como são os telefones celulares hoje em dia? List some characteristics. Liste algumas características. Then, compare with a classmate. Em seguida, compare com um colega. Pause o vídeo. Liste as características. Descreva como os telefones celulares são hoje em dia. Após terem pausado o vídeo e terem feito sozinhos a atividade de vocês, a teacher vai mostrar a resposta do livro. E nós temos a seguinte resposta. Olha, no livro do professor vem sempre dizendo Answers will vary. As respostas irão variar, porque cada um vai perceber determinadas características.
Suggested answer, sugestão de resposta. They are smartphones, são smartphones, ou seja, com o toque de tela você consegue operar o seu telefone. They usually have a high resolution touch screen and apps. Eles normalmente possuem uma tela de toque sensível de alta resolução e aplicativos. They also have very powerful cameras. Eles também têm câmeras muito poderosas. Questão de número 3, lá na página 6. How much have cell phones changed over time? Quantos telefones mudaram ao longo do tempo? Check out the following image and list some differences between old devices and new devices. Cheque a seguinte imagem e liste algumas diferenças entre os equipamentos antigos e os novos equipamentos. Então aqui nós temos algumas imagens de alguns celulares. Então observa como que eles mudaram. Um dos primeiros celulares era esse tijolão aqui da Motorola. Eu acredito que isso deve ter surgido, eu me lembro de ver isso aqui apenas em mãos de médicos ou pessoas que tinham muito dinheiro ali mais ou menos em 1996, 95, 96, por aí. Na minha adolescência eu não tinha telefone. A gente via esses telefones aqui geralmente com pessoas assim que precisavam trabalhar, precisavam atender ligações de urgência, né? E aí eles foram evoluindo. Esse modelinho aqui eu cheguei a ter em 2003, se não me engano. E depois foram evoluindo, né? Então, vocês devem responder e na sequência vamos ver a sugestão de resposta do livro. Mais uma vez, answers will vary, respostas variarão. A sugestão de resposta. Cell phones are lighter and thinner than before, although the screens are larger. Nowadays, they usually have touchscreen and hardly ever have a keyboard. Os telefones celulares são mais leves e mais finos do que eram antes, apesar de terem as telas maiores. Atualmente, eles têm a tela sensível ao toque e muito dificilmente têm um teclado, um keyboard. Então, olha só. Os telefones celulares antigamente tinham um keyboard aqui pra gente digitar os números, né? Pra ligar. Eu cheguei a pegar desse telefone aqui. Hoje em dia, aqui, olha, daqui pra frente já não tem mais. É tudo com a tela sensível ao toque. E a nossa atividade 4, ela diz o seguinte. Listen to a vlogger talking about cell phones and take notes of the main information you hear. Ouçam a uma vlogger conversando sobre telefones celulares e faça anotações das informações mais importantes que você ouvir. Vamos ouvir essa atividade. Eu vou ter que tirar da tela do formato de tela cheia, meus queridos, só para passar para vocês aqui a nossa track. Opa, ela já está pronta aqui. Lápis em mãos, por favor, nós iremos ouvi-la 2 vezes, ok? Let's go! Track 14. I was at the mall the other day and I was paying off my phone bill because when you have a phone, you get a bill. Unfortunately, this lady walks in with her child, her kid, and I think he was like maybe 10. And then she's like, oh, and I want to get my son a new phone. Like, she ends up buying her son an iPhone. Like, what just happened there? An iPhone? Like, you're buying your son an iPhone. He's like 10. You kids nowadays, like, have it all. iPads, iMacs, iPods, iPhones. Long story short, like, I got my first phone when I was in 7th grade. It was a Razr, and I remember back then Razrs were like the phone. Like, there was other phones, but I remember everybody and their mom had a Razr. Like, it was the iPhone of that era. I remember how I had like the normal features and stuff. Like, you know, those phones obviously didn't come with apps. I mean, some of them had like internet, but the internet was obviously like the most horrible thing ever. Like, you couldn't really do anything on the internet anyways. So
So that's it. Antes de ouvir novamente, ela cita aqui que o tipo de iPhone que ela tinha era um Razr. Vamos abrir aqui a nossa aba da internet e vamos procurar aqui esse tipo de telefone antigo, só para vocês terem uma ideia do que era esse telefone que ela tá falando. Olha, um dos primeiros telefones que ela teve, eu falei errado, foi esse telefone aqui, ó. Hoje em dia ele tá custando bem, né, gente? Um smartphone Motorola Razr. 6.000. It's a lot of money. Mas no passado esse aqui era o iPhone da época, né? Esse telefonezinho que abria e fechava. Vamos voltar lá? Agora vocês irão ouvir o áudio novamente. Eu vou pausando e vou traduzindo para vocês. Você vai conseguir pausar adequadamente. Track 14. I was at the mall the other day and I was paying off my phone bill because when you have a phone you get a bill, unfortunately. Eu estava no mercado um dia desses e eu estava pagando as contas do meu telefone, porque quando você tem um telefone, você tem contas para pagar, infelizmente. This lady walks in with her child, her kid, and I think he was like maybe 10. Uma senhora estava caminhando com a sua criança, um garoto, e eu pensei que ele devia ter talvez 10 anos de idade. And then she's like, oh, and I want to get my son a new phone. Like she ends up buying her son an iPhone. E ela tava tipo, eu quero um telefone, um novo telefone para dar pro meu filho, pra minha filha. E ela acabou comprando pro seu filho, na verdade não, é filho. E ela acabou comprando pro seu filho um iPhone. Like what just happened there? O que tinha acabado de acontecer ali? An iPhone, like you're buying your son an iPhone. He's like 10. Tipo, o que tá acontecendo ali? Um iPhone? Tipo, você está comprando pro seu filho um iPhone e ele tem apenas 10 anos de idade. You kids nowadays like have it all. iPads, iMacs, iPods, iPhones. Vocês, crianças de hoje em dia, têm tudo, tipo iPads, iMacs, iPods, iPhones. Long story short, like I got my first phone when I was in 7th grade. It was a Razr. É uma longa história, tipo, eu tive o meu primeiro telefone quando eu já estava na 7ª série. E eu acho que ele era um Razr. And I remember back then, Razrs were like the phone. E eu me lembro que no passado, naquela época, os Razrs eram tipo o telefone. Like, there was other phones. I remember everybody and their mom had a Razr. Like, it was the iPhone of that era. E tipo, quando existiam esses telefones, eu me lembro que todo mundo, todas as mães que tinham um telefone tinham um Razr. E era o iPhone daquela era, daquela época. I remember how like had like the normal features and stuff. Like, you know, those phones obviously didn't come with apps. I mean, some of them had like internet, but the internet was obviously like the most horrible thing ever. Like, you couldn't really do anything on the internet anyways. Então aqui ela termina dizendo o seguinte: eu me lembro que eles tinham coisas bem normais no telefone. Aqueles telefones obviamente não vinham com aplicativos, eu quero dizer, eles não tinham internet, existia internet, mas eles não tinham internet. E obviamente era bem ruim. Nada comparado a coisas que nós temos hoje em dia. Então, após terem ouvido este áudio 2 vezes, perdão que eu já estou mostrando as respostas para vocês, nós temos aqui as perguntas, olha só. Eu já vou deixar vocês olharem as respostas porque nós estamos com pouco tempo e senão também o vídeo fica muito longo e vocês ficam cansados. Então, a primeira pergunta desse áudio aí, que eu fiz a tradução para vocês, que vocês ouviram. Se quiserem voltar e ouvir novamente, voltem, escutem novamente. Olha o Razr aqui, nem precisava ter pesquisado. Então, mas vamos lá.
Ouça a vlogger conversando sobre telefones celulares e tome notas das informações que você ouvir. Então, o que ela falou? Qual que é a sugestão de resposta? She went to the mall and saw a mother buying her son an iPhone. Ela foi no mercado, né, em algum mercado, e viu uma mãe comprando um iPhone para o seu filho. She remembered her first phone, a Razr. Ela se lembrou do seu primeiro telefone, que foi um Razr. The internet was horrible and the phone didn't come with apps. A internet era péssima e o telefone não vinha com aplicativos. Questão 5. Now, listen again and choose the best option to complete each sentence. Agora ouça novamente e escolha a melhor opção para completar cada uma dessas sentenças. The boy who got a new cell phone was 10 years old. O garoto que ganhou um novo telefone celular tinha 10 anos de idade. B. The mother bought her son an iPhone. A mãe comprou para o seu filho um iPhone. C. The vlogger got her first cell phone when she was on 7th grade. A vlogger ganhou seu primeiro telefone celular quando ela estava na 7ª série. D. Her first cell phone was a Razr. Seu primeiro telefone celular era um Razr. E. Her cell phone didn't have apps. O seu telefone não tinha aplicativos. F. The internet on her cell phone was horrible. A internet do seu telefone celular era péssima. Perdão, pessoal. Logo ali no finalzinho eu cometi um pequeno erro de tradução. Que ela não fala que não tinha internet no celular. Ela fala que tinha internet no celular. Ela fala assim, some of them had like internet, but internet was obviously the most horrible thing ever. Eu quero dizer que alguns desses telefones tinham internet, mas a internet, obviamente, era uma das coisas mais horríveis do mundo. You couldn't really do anything on the internet anyways. Você não conseguia fazer nada na internet de forma alguma. Então era uma internet, tinha internet, mas era uma internet muito ruim. Se quiserem, voltem lá, escutem o áudio lá de novo para resolverem essas atividades e vão pegando aí o vocabulário mais importante. Apareceu esse Razr aí, que é um celular muito antigo e que tinha uma internet muito ruim. Então, se essa palavra aparecer no meio de um texto falando dos celulares de antigamente, dos celulares de hoje em dia, vocês têm que ter a capacidade de compreender que isso é um nome de um celular antigo e que nós estamos falando de tecnologias digitais. Então, se atentem aos detalhes, aos nomes dos aparelhos, aos nomes dos aplicativos, aquilo que era antigo, aquilo que tem hoje. Antigamente, quando todo mundo usava esse Razr, hoje em dia a maioria das pessoas usam um iPhone, smartphone. Então, busquem essas palavras-chave quando vocês forem resolver na avaliação do sistema de vocês questões que tenham assim um cunho mais interpretativo, ok? Então, estamos com as nossas atividades de listening prontinhas. Vamos para a nossa próxima sessão de atividades. Continuando aí, nós temos esse do you know. Do you know? Você sabia? When we talk, we sometimes use words that don't really have meaning. They just act as fillers, indicating a pause or hesitation. Quando nós falamos, existem algumas palavras que não têm exatamente um significado. Elas agem como se fossem preenchedores de lacunas ou um sentimento indicando uma pausa ou uma hesitação, ou seja, elas representam espaço em branco. In English, some examples are like, I mean, and Em inglês, alguns exemplos são tipo, I like seria tipo, I mean, quero dizer, significa, ou igual quando a gente tá falando em português, a gente vai falar alguma coisa, a gente fala, é só para ganhar tempo para você pensar e falar alguma coisa que virá depois. In the audio you listened to, the vlogger uses like many times. Check out this excerpt. No áudio que você acabou de ouvir, a vlogger usou a palavra like muitas vezes. Vocês viram que na hora de traduzir também, eu fiquei repetindo tipo, é porque, na verdade, essa palavra não tem significado nenhum. É só uma palavra que ela tá usando para ganhar tempo para continuar com o assunto.
Então, verifique este trechinho. And I remember back then razors were like the phone, like there were other phones, but I remember everybody and their mom had a razor, like it was the iPhone of that era. Eu me lembro no passado quando as pessoas eram tinham telefone, eram outros telefones, mas eu me lembro que todo mundo, as mães das minhas colegas tinham um razor, era o telefone daquela era. Então, esse like aqui seria quase que uma gíria, uma palavra, entenderam? Então, essa palavra aqui, ela tá só para preencher uma lacuna de tempo. Ela não vai ser traduzida ao pé da letra, neste caso. Vou dar uma paradinha para falar desse cartoon, porque ele traz alguma coisa engraçada aqui, olha só. Quando a gente deixa o telefone muito tempo, usa o telefone muito tempo e não recarrega, a bateria acaba, então o telefone, like that, morre, né? Fica sem bateria, fica sem carga. Então aqui a gente tem um fantasminha telefone aqui, olha só. Susan. E o marido fala, honey, your phone is dead. Amor, seu telefone está morto. Como se fosse um morto que ressurgisse das cinzas para assombrar a esposa. Ok, vamos dar sequência. Na nossa sequência de atividades aqui, nós vamos para o Reading Time. Olha só, antes de começarmos o Reading Time, aqui tem a explicação do que é um bot. Muita atenção que no ano passado, a avaliação do sistema caiu textos falando sobre o bot. A bot is a computer program with artificial intelligence that can perform tasks by itself. Então, o bot é um programa de computador com inteligência artificial que pode performar tarefas sozinho. In many games, some of the characters who interact with the player are bots. For example, em muitos jogos, alguns dos personagens que interagem com o jogador são bots, por exemplo. Então aqui a teacher procurou o que significa bot. Nós temos aqui na nossa Wikipedia, olha só, bot, diminutivo de robot, também conhecido como Internet Bot ou Web Bot, é uma aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô. A Siri, gente, a Siri do celular é um bot, né? Porque você faz perguntas e ela te dá as respostas ou te direciona para fazer determinada ligação. Voltando aqui então para nossa apostila. Então nós temos aqui algumas questões discursivas. Questão de letra A. What do you know about artificial intelligence? Is it in your daily life? Isso você deve pesquisar e responder, porque é de resposta pessoal. O que você sabe sobre a inteligência artificial? Ela está na sua vida diária? Letra B. Have you ever interacted with a bot or a virtual assistant on a cell phone, tablet or computer? Alguma vez você já interagiu com um bot, ou seja, com um robô, ou com um assistente virtual, seja no telefone, no tablet ou no computador? C. In which daily tasks would you like to help? Would you like the help of a virtual assistant? Em quais das suas tarefas diárias você gostaria da ajuda de um assistente virtual? Então, essas questões vocês devem responder sozinhos. E aí, na sequência, nós temos algumas perguntas tendo por fundamentação este texto. Read the title of the article and look at the photo. Então, primeira coisa, leia o título do artigo e observe a fotografia. What do you think this text is about? Você acha que esse texto fala sobre o quê? Olha o título.
Google Duplex sounds human when it calls to book appointments. O Google Duplex parece um humano quando liga para marcar compromissos. Então aqui nós temos praticamente um ser humano aqui perguntando: Hi, can I help? Oi, posso ajudar? Vamos ao texto. At the Google I/O Developer Conference, company CEO Sundar Pichai explained how its Google Duplex technology can help the phone shy avoid having to actually speak to someone to make an appointment. Na Conferência de Desenvolvimento de Inteligência Artificial da Google, a companhia CEO Sundar Pichai explicou como a tecnologia do Google Duplex pode ajudar as pessoas que têm timidez ao falar no telefone evitarem ter que falar com alguém para marcar um compromisso. It's been working on a way for users to give a time and date to Google Assistant, which can then make the call and set up an appointment. Ela tem funcionado de uma forma que os usuários podem determinar o tempo e data para o assistente do Google, de forma que ele possa executar uma ligação e marcar um compromisso. This technology isn't quite ready at the moment, but Google is rolling out what Pichai called an experiment. Essa tecnologia não está exatamente pronta no momento, mas o Google está desenvolvendo aquilo que a Pichai chamou de experimento. During holidays, restaurants and business often have different hours. Durante feriados, restaurantes e comércios frequentemente têm horas diferenciadas. Google plans to use its assistant to make one phone call to a bunch of business, then update their holiday hours for web searchers. Então, os planos da Google é usar um assistente para fazer ligações telefônicas para milhares de comércios e atualizar as horas de feriado e de funcionamento na web. Pichai said this experiment would start in a few weeks. So, if it is not working for the holiday, check again on the 4th of July. A Pichai diz que o experimento iria começar em algumas semanas. Então, se ele já não estiver funcionando no feriado, cheque novamente no dia 4 de julho. As exciting as it may be to have a remarkably human-sounding bot doing all your chores on your behalf, the Duplex announcement catalyzed quite a bit of controversy around how it would identify itself on the phone. É tão empolgante quanto ter uma marcante sonoridade, um memorável robô de sonoridade humana fazendo todas as suas tarefas. O Google Duplex também catalisa e resolve catalisa um tanto quanto controversamente como ele irá se identificar no telefone. Ou seja, retomando aqui, perdão, falei demais, mas não expliquei nada. Você pode selecionar o tipo de voz que você gostaria de usar quando você quer marcar o seu compromisso. Então, você pode ter uma voz que te caracteriza. After all, wouldn't you want to know if you were speaking to a bot rather than a live being? Afinal de contas, você não gostaria de saber se você está falando como um robô ao invés de estar falando como um ser humano? Então, ele pode ter vozes humanas. Não é necessariamente que teremos um robô marcando compromissos que vai ter mesmo a voz do robô. Você pode selecionar o tipo de voz que você quiser. Google further clarified that Duplex will identify itself as the Google Assistant when marking phone calls on behalf of its human users. Mais obstantemente, o Google clareia que o Duplex irá identificar-se como assistente da Google quando estiver fazendo uma ligação telefônica ou relacionando-se com os usuários humanos. Então, em relação a esse texto, aliás, antes de continuarmos aqui, tinha umas palavras que vocês deveriam traduzir. Sound, soar, parecer. Book, no caso aqui, não é um substantivo, é um verbo, então ele significa marcar, agendar. Appointment, compromisso. Rollout,
lançar, a bunch, muitos, remarkably, extraordinariamente, behalf, em nome de, então aqui, em nome dos seus usuários humanos. Gente, eu vou ter que voltar aqui em algumas palavras, tá? E catalyze, que no caso seria gerar. Voltem e traduzam o texto com calma, porque a teacher traduziu assim, no olhômetro. Então, tendo em vista essas palavras aqui, volta e traduz o texto de novo. E aí nós temos as questões relacionadas ao texto. Vou fazer a interpretação aqui, vocês marcam se é verdadeiro ou falso, em seguida a gente verifica o que vocês marcaram. Então, olha só. Read the text and check if the following sentences are true or false. Correct the false statements. Leia o texto e marque se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas e corrija as sentenças falsas. Google Duplex is able to call commercial establishments and interact with people. Então, o Google Duplex, ele pode ligar para estabelecimentos comerciais e interagir com pessoas. Sundar Pichai talked about Google Duplex in an interview with many journalists. Sundar Pichai conversou sobre o Google Duplex numa entrevista com muitos jornalistas. This new technology is ready to be used. Esta nova tecnologia está pronta para ser usada. Google is going to test the new feature during the holidays. A Google vai testar o novo aplicativo, o novo dispositivo durante os feriados. Although the technology may be helpful, there is concern about how people will know if they are talking to a bot or to a human being. Apesar de a tecnologia ser de muita utilidade, existe alguma preocupação se as pessoas saberão se elas estão falando com uma máquina ou com um ser humano. E aqui as nossas respostas ficaram T, F, F, T, T. Então são todas verdadeiras, exceto a B e a C. A B é falsa porque Sundar Pichai talked about Google Duplex at a developer conference. Então ele falou sobre o Google Duplex numa conferência para desenvolvedores de programas e não para muitos jornalistas. E a letra C é falsa porque this technology isn't quite ready at the moment. It's still an experiment. Essa tecnologia não está exatamente pronta no momento, ela ainda é um experimento. Então aqui está falando que ela já está pronta para ser usada. Não, eles ainda estão experimentando essa tecnologia. Agora, meus queridos, nós vamos fazer juntos a sessão Listen Up lá na página 9, atividades 1 e 2. A primeira atividade do Listen Up está pedindo o seguinte: Listen to Google Duplex booking an appointment and complete the information. Ouça ao Google Duplex agendando um compromisso e complete com as informações. Então, está aqui a nossa faixa. Então, vocês vão completar com place, local, qual é o local? Service, qual é o serviço? Date, qual é a data? Time, qual é a hora? Client, quem é o cliente? Vamos ouvir e tentar marcar. Só um instante, por favor. Estamos quase chegando. And let's go. Track 15. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ok, temos aqui o nosso áudio. Eu vou colocar ele de novo, vou pausando e vou traduzindo para vocês. Track 15. So how can I help you?
Olá, como posso ajudá-lo? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Oi, eu estou ligando para agendar um corte de cabelo feminino para uma cliente. Eu estou procurando por algo no dia 3 de maio. Sure, give me 1 second. Com certeza, me dê um segundo. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? Com certeza, que horas você está precisando? At 12 p.m. Às 12 horas, ou seja, meio-dia. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Nós não temos o horário de 12 horas disponível. O mais próximo que nós temos é em torno de 1h15 da tarde. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Você tem algum horário entre 10 da manhã e 12 horas da tarde? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Dependendo do serviço que ela quiser, por qual serviço ela está procurando? Just a woman's haircut for now. Apenas um corte de cabelo feminino por agora. Okay, we have at 10 o'clock. Tudo bem, nós temos às 10 horas. 10 a.m. is fine. Às 10 horas está bem. Okay, what's her first name? Tudo bem, qual é o primeiro nome dela? The first name is Lisa. O primeiro nome é Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Tudo bem, perfeito. Então eu verei a Lisa às 10 horas da manhã no dia 3 de maio. Okay, great. Thanks. Great. Ok, ótimo, obrigada, ótimo. Aí atendente. Have a great day. Bye. Great, ótimo. Tenha um ótimo dia. Tchau. Então, aqui nós temos, nós já ouvimos o nosso áudio, né? E aqui, pausem para responder. Mas eu já vou mostrar a resposta porque nós estamos com pouco tempo, certo? Então, temos aqui, olha só. Place, o local, hair salon, salão de cabeleireiro. Service, a woman's haircut, corte de cabelo feminino. Date, data, dia 3 de maio, May 3rd. Datas a gente sempre coloca primeiro o mês e depois o dia. Time, horas, né? 10 a.m. A.m. para quando é de manhã, P.m. para quando é de tarde ou à noite. Client, cliente, Lisa. E a segunda atividade aqui, olha só. Did the Google Duplex bot sound natural? Why? Discuss with your classmates. Então, tendo ouvido este áudio, você diria que o Google Duplex soou de forma natural? Por quê? Discuta com os colegas. Então, essa resposta aqui é resposta pessoal também. Agora, meus queridos, neste momento, nós temos um dos nossos últimos conteúdos gramaticais para a nossa avaliação, que é o Present Continuous. Lembrando aí da formatação do presente contínuo. O presente contínuo, nós sempre teremos o sujeito, que pode ser o nome ou nomes de pessoas, ou um pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, they, mais o verbo to be, que sempre teremos as formas am, is, are, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, e mais o nosso verbo principal acrescido da partícula ing, indicando ação contínua. Então eu posso falar I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. Porém, presente contínuo, ele pode ser usado para indicar alguma coisa que está em progresso no momento da minha fala, que está se desenvolvendo agora, como o exemplo que eu dei para vocês. E eu posso usar alguma coisa também no presente contínuo para indicar alguma coisa que eu vou estar fazendo muito brevemente, num curto período de tempo. Então, olha só, agora são 7h25 p.m. da noite. Vamos supor que eu estou planejando que 10 horas eu tenho que estar na cama dormindo, porque amanhã eu tenho aula cedo. Então, eu posso falar, Today I am sleeping at 10 p.m. Hoje eu estou indo dormir às 10 da noite. Então, nesse caso, nessa frase, tendo por contexto que agora são 7h30 e que eu estou planejando que eu vou dormir às 10 da noite, às 10 da noite é uma frase que
tá no presente contínuo, mas ela indica uma coisa que eu vou fazer no futuro. Então é por isso que a gente tem esse check it out aí trazendo present continuous, present and future, presente e futuro. Vamos analisar o nosso primeiro exercício. Check some sentences from the previous section and analyze the use of the present continuous in each one. Cheque algumas sentenças da seção anterior e analise o uso do presente contínuo em cada uma delas. Then, match the sentences with the explanations. Em seguida, marque as sentenças com suas explicações. Então, primeira frase. This technology isn't quite ready at the moment, but Google is rolling out what Pichai called an experiment. Essa tecnologia não está pronta no momento, mas o Google está lançando aquilo que a Pichai chamou de um experimento. Quanto que o Google está lançando hoje, agora? Ou é uma coisa que vai acontecer em breve? Então pensem e assinalem lá embaixo para mim. A segunda sentença. Pichai says this experiment would start in a few weeks, so if it is not working for that holiday, check again on the 4th of July. A Pichai diz que esse experimento começaria em algumas semanas, então se não estiver funcionando para aquele feriado, cheque novamente para o dia 4 de julho. Terceira frase. What service is she looking for? Por qual serviço ela está procurando? Então, vocês deverão encaixar os números 1, 2 ou 3 nas sentenças de letra A, B ou C. Letra A, lá embaixo, na página 9, nós temos In the sentence, the present continuous indicates an ongoing situation. Nesta sentença, o presente contínuo indica uma situação uma situação que está acontecendo, uma situação contínua. Ongoing quer dizer que é em andamento, acontecendo. B. In the sentence, the present continuous shows something in progress at the moment of the speech. Nesta sentença, o presente contínuo mostra alguma coisa que está em progresso no momento da fala. Eu estou falando e a situação está acontecendo agora enquanto eu estou falando. Letra C. In this sentence, the present continuous indicates future plan, something that is about to happen. Nesta sentença, o presente contínuo indica um planejamento futuro, alguma coisa que está quase acontecendo. Pausa o vídeo para fazer, volta um pouquinho, escuta a explicação da teacher de novo. E agora eu já vou mostrar as respostas para vocês. Então, aqui ficou 1, 3 e 2. Então, olha só. Nessa sentença, o presente contínuo indica uma situação em progresso que está acontecendo. Então, olha só. Essa tecnologia não está pronta no momento, mas a Google está lançando o que a Pichai chamou de um experimento. Então, atualmente, a Google está lançando esse experimento. É uma situação que está em progresso neste momento. Aqui, nessa sentença, o presente contínuo mostra alguma coisa em progresso no momento da fala. É a frase 3. Que serviço ela está procurando? Ela está procurando para que tipo de serviço? Então, agora, o bot, né, que é o assistente inteligente que liga para marcar compromisso, ligou pedindo corte de cabelo. Que tipo de serviço que ela está procurando agora, no momento que ela quer marcar esse corte de cabelo? E aqui, letra C. Nessa sentença, o presente contínuo indica um planejamento futuro, alguma coisa que está prestes a acontecer, que é essa aqui, olha. A Pichai disse que este experimento poderia começar em algumas semanas. Então, se não está funcionando se não estiver funcionando para aquele feriado, cheque novamente no dia 4 de julho. Então, é para checar de novo no dia 4 de julho. Nós estamos interpretando aqui que o dia 4 de julho não chegou ainda. Então, ainda irá acontecer. Então, vocês devem se atentar, prestar bastante atenção se tem alguma data, alguma coisa indicando propensão de que algo aconteça no futuro. Na próxima página, para a resolução da atividade 2, nós temos o seguinte. Based on the examples in Activity 1 and what you already know about the present continuous, complete the following chart with words from the box. Tomando-se por base os elementos da atividade 1
e aquilo que você já sabe do presente contínuos, complete a seguinte tabela com as palavras que estão na caixinha. Então, a gente tem be, que é o verbo ser, happen, acontecer, happening, acontecendo, ing, que é a partícula que a gente acrescenta ao verbo principal, ongoing, que significa em progresso, plans, planejamentos, interrogative, interrogativa. Pausa o vídeo, completa a tabelinha e a teacher já vai mostrar o resultado para a gente não perder muito tempo. Então, olha só. Aqui nós temos o presente contínuos. Então, olha só. Presente contínuo sendo usado para indicar presente. Presente contínuo sendo usado para indicar futuro. O presente contínuo, quando ele é usado para indicar presente, olha só. Para quê? Como assim? Descriptions and actions happening at the moment of the speech. Descrições e ações acontecendo no momento da fala. Ongoing situations. Situações em progresso. Quando o presente contínuo é usado para indicar futuro. Plans for the near future. Planejamentos para um futuro próximo. Things about to happen. Coisas que estão prestes a acontecer. Quase acontecendo. Um futuro muito próximo, muito perto. E aqui nós temos a estrutura. Olha só. Na estrutura afirmativa nós temos sujeito, mais o verbo to be, que são as formas am, is, are, e o verbo principal acrescido de ing. Exemplo. Lisa is getting a haircut on May 3rd. Lisa ela vai fazer um corte de cabelo no dia 3 de maio. Negative. Subject plus be plus not plus main verb with ing. Na forma negativa, nós temos o sujeito, verbo to be, ou seja, am, is ou are mais not, verbo principal acrescido de ing. Exemplo de frase. Tech companies, então, companhias de tecnologia é o nosso sujeito, aren't releasing new tools this week. Não estão lançando novas ferramentas nesta semana. E a estrutura interrogative, interrogativa. Nós teremos, toda pergunta começa com verbo, então teremos o verbo to be antes do sujeito. Be plus subject plus main verb with ing plus question mark. Então nós teremos o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo principal com ing e o ponto de interrogação no final. Olha só, o verbo to be são as formas am, is, are. Olha o is aqui. Is the assistant booking appointments by itself? O assistente está agendando os compromissos sozinhos? Então, estamos aqui com a nossa tabelinha, com a estrutura do presente contínuo explicada e também o presente contínuo, os usos dele no presente e no futuro. Voltem e escutem essa explicação de novo quantas vezes for necessária, porque isso aqui é questão de aparecer mesclada com interpretação de texto. Então, pode aparecer num texto ali falando de alguma coisa, usando a estrutura do presente contínuos, e de repente pedir para que vocês assinalem, dentre as alternativas, se a pessoa está fazendo essa determinada ação agora, neste momento, ou se é uma coisa que ela está planejando fazer no futuro. E aí, o que pode nos ajudar a desvendar esse balaio de gato aqui? Time expressions, as expressões de tempo. Olha só, já vou deixar vocês observarem as respostas. We can use time expressions to indicate if a sentence in the present continuous is about current or upcoming events. Então, nós podemos usar as expressões de tempo para indicar se uma sentença no presente contínuo está para acontecer ou ela está indicando eventos em progresso. Então, se ela é algo corrente, algo que está acontecendo agora, ou alguma coisa, um evento que está prestes a acontecer. Identify the ones related to the future. Identifique aquelas expressões de tempo que se relacionam com o futuro. Então, olha aqui. Se aparecer alguma dessas situações que não estão assinaladas na frase de vocês, bateu o olho na frase, apareceu estrutura de presente contínuos, ou seja, sujeito, verbo to be mais verbo com ing, e apareceu a palavra now, every day, essas duas aqui já não servem, porque olha, yesterday é ontem, e day before, o dia anterior, então aqui não serve.
Mas se apareceu now, everyday, quer dizer que é alguma coisa que está acontecendo no momento da fala. Então, o presente contínuo está sendo usado para indicar algo no presente mesmo. E se aparecer alguma dessas expressões de tempo que estão marcadas aqui, ó, quer dizer que é alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, nós teremos o presente contínuo sendo usado para indicar um futuro próximo. Então, vamos ver. Pausem o vídeo e traduzam cada uma dessas palavras se acharem necessário. Next week, semana que vem. Next month, mês que vem. Tomorrow, amanhã. Now, agora. Every day, todos os dias. Soon, em breve. The day after, um dia depois. Yesterday, ontem. Later, mais tarde. The day before, no dia anterior. Então, aqui na nossa sequência de atividades, nós vamos analisar este cartoon que nós temos aí no finalzinho da página 10. Aí tá pedindo o seguinte, let's talk, vamos conversar. In pairs, talk to a classmate about your plans for tomorrow using the present continuous. Em pares, converse com um colega sobre os seus planos para amanhã usando o presente contínuos. Use the following suggestions to start your conversation. Use as seguintes sugestões para começar sua conversa. Play online, jogar online. Text someone, enviar mensagem de texto a alguém. Charge your phone, colocar seu telefone para carregar. Go somewhere, ir a algum lugar. Play sports, praticar esportes. Watch a movie, assistir um filme. Se eu fosse falar de amanhã é segunda-feira, eu vou estar dando aulas. Então eu posso falar assim: I am going to be teaching tomorrow morning. And probably tomorrow afternoon too. Eu vou estar dando aulas amanhã de manhã e provavelmente amanhã à tarde também. E aí nós temos esse cartoon. Exatamente usando o formato do presente contínuo para indicar coisas que ainda estão por vir. Are you playing online tomorrow? Olha só, tomorrow, amanhã. Então quer dizer, você vai jogar online amanhã? Yes, I am. I always play online on Saturday. Sim, eu sempre jogo online nos sábados. Então, para esses dois aí, eles estão conversando na sexta-feira e para eles amanhã é sábado. What are you playing this Saturday? O que você vai estar jogando neste sábado? I'm playing World League. Eu estarei jogando Liga Mundial. Então, ele gosta de futebol, vai estar jogando a Liga Mundial no sábado. Agora vocês deverão fazer sozinhos para mim o Your Turn. Eu vou fazer a leitura rápida de tudo aqui para vocês. Vocês vão pausando o vídeo e resolvendo as atividades. E daqui a pouquinho eu volto com as respostas. Olha só, atividade 1. Não posso baixar minha tela muito aqui, senão eu mostro as respostas. Do the following sentences indicate present or future? As seguintes sentenças indicam presente ou futuro, então vocês devem assinalar P para o que indica presente e F para o que indica futuro. Letra A. Technology companies are developing AI features faster than ever. Companhias de tecnologia estão desenvolvendo inteligência artificial mais rápida do que nunca. B. We are releasing the new update next week. Nós estamos lançando a nova atualização na próxima semana. Letra C. Are you charging your phone later today? Você vai estar carregando seu telefone mais tarde hoje? Presta atenção naquelas expressões de tempo do futuro, né? Next week, next month, later, já apareceram em duas frases aqui. Letra D. Technological changes are overwhelming users all over the world. Mudanças tecnológicas estão sobrecarregando os usuários no mundo inteiro. Letra E. Tech developers are working on bot improvements every day. Desenvolvedores de tecnologia estão trabalhando em melhoramentos dos bots, ou seja, dos robôs, né, que imitam humanos todos os dias. Pensem e assinalem P ou F. Atividade 2. Choose the best option to complete the sentence. Então, dentre todas as 3 sentenças que vocês têm aí, que estão negritadas, vocês devem marcar a melhor, a correta para completar a frase. My sister, minha irmã, an electric bus to school tomorrow. Um ônibus elétrico para a escola amanhã. B. Bots are becoming more sophisticated very...
Bots estão se tornando sofisticados muito. Pense e marque. C. Jen's classmates programming languages this week. Então, os colegas do Jen programas de línguas nessa semana. D. The devices are being remodeled for the conference. Os aparelhos estão sendo remodelados para conferência. Letra E. We play sports. Ponto. Escolham aí uma time expression. We are playing soccer. Estamos jogando futebol. Na número 3, vocês devem completar as sentenças usando os verbos que estão na caixinha verde no presente contínuos. Então, ali, para resolver essa sentença, vocês devem observar quem é o sujeito. Se o sujeito está no singular e for eu vou usar am e o verbo com ing. Se o sujeito está no singular e puder ser substituído por he, she, it, ou for he, she ou it, vocês vão usar is e mais o verbo que está entre parênteses com ing. Entre parênteses não, na caixinha verde, perdão. Se o sujeito for we, you, they, vocês vão usar are ou are not, né? Se for negativa tem que acrescentar not após o to be, mais o verbo da caixinha. Se for pergunta, a gente começa com o verbo. Pausem o vídeo para responderem, que nós já iremos observar as respostas. 4. What time expression is appropriate for each of the following sentences? Qual expressão de tempo é apropriada para cada uma das seguintes sentenças? Donna is getting a new computer Friday. Então, quer dizer, Donna vai ganhar um computador novo sexta. B. Gabriel is traveling to the technology fair. Pensa qual das duas vocês deverão marcar. C. Are Lucas and Cynthia arriving? I'm tired of waiting. O Lucas e a Cynthia estão chegando. Estou cansado de esperar. E D. I'm teaching my grandma how to use her cell phone. Estou ensinando para minha avó como usar o telefone celular dela. Então, pausem sempre que necessário. Lembrando mais uma vez, resolvam as atividades com calma. E agora nós vamos à nossa correção de atividades. A questão de número 1. Aqui, olha. Companhias de telefone estão desenvolvendo... Eu esqueci o que são features, gente. Perdão. Estão desenvolvendo... Eu acho que features são dispositivos. Um momento que rapidinho eu olho, eu não posso esquecer, mas acontece. Vamos lá. Recursos. Então, as companhias de tecnologia estão desenvolvendo o recurso de inteligência artificial mais rápido do que nunca, presente. Nós estamos lançando uma nova atualização next week, na próxima semana. Esse next week aqui, ó, é expressão de futuro, então só poderia ser futuro. Você vai estar carregando seu telefone mais tarde hoje, later também é futuro. Mudanças tecnológicas estão sobrecarregando os usuários do mundo todo. Quando? Agora, nós não temos nenhuma expressão de tempo de futuro aqui. Desenvolvedores de tecnologia estão trabalhando em melhoramentos de bots todos os dias. Aqui essas frases da questão de número 2. My sister is riding an electric bus to school tomorrow. A minha irmã está pegando um ônibus elétrico para a escola amanhã. Bots are becoming more sophisticated very soon. Os bots estão se tornando mais sofisticados muito em breve. Before é antes, after é depois. Nenhuma das duas serviria. C. Jen's classmates are studying programming languages this week. Os colegas da Jen estão estudando linguagens de programação nesta semana. D. The devices are being remodeled for the next conference. Past é passado e now é agora. Não teria como se encaixar nessa frase. Então, olha só. Os equipamentos estão sendo remodelados para a próxima conferência. Estão sendo remodelados para a conferência passada? Estão sendo remodelados para a agora conferência? Não daria. Então, tem que ser next conference, próxima conferência. É o que cabe, é o que
coloca a frase de um jeito adequado. We play sports every day. Nós praticamos esportes todos os dias. Tomorrow we are playing soccer. Amanhã estaremos jogando futebol. Nessa questão de número 3 ficou: companhias móveis estão tendo reuniões históricas na próxima segunda-feira. Infelizmente, os meus pais não vão comprar para mim um telefone novo, um telefone celular novo para o meu aniversário. As indústrias de tecnologia estarão construindo telefones menores em breve. Os estudantes não estão estudando com livros nas escolas no próximo turno. Eles estarão usando tablets. O seu professor de tecnologias está começando uma campanha de como usar as redes sociais amanhã pela manhã. Então, estamos aqui com a nossa questão 3 corrigida. E a 4, olha só. Quais são as expressões de tempo, né? Donna is getting a new computer next Friday. Donna vai adquirir um computador novo na próxima sexta-feira. Gabriel is traveling to Technology Fair as we speak. Então, a long time ago, há muito tempo atrás, isso aqui é expressão de passado, não serve. Porque, olha, nós estamos usando o presente contínuo, is traveling. Então, Gabriel está viajando para a feira de tecnologia como nós falamos. Are Lucas and Cynthia arriving soon? Lucas e Cynthia estão chegando em breve? I'm tired of waiting. Estou cansado de esperar. Olha, sujeito. Lucas and Cynthia. Tem to be na frase? Tem. É pergunta, ele está aqui no começo da frase. Tem verbo com ing? Tem. Então, a frase está no presente contínuo, chegando em breve. Nunca poderia usar yesterday, porque yesterday significa ontem e é uma expressão de tempo do passado e não do presente ou futuro, que é o que nós estamos estudando agora. Tomorrow, I'm teaching my grandma how to use her cell phone. Amanhã, eu estarei ensinando a minha avó como usar o seu telefone. Então, mais uma vez, aqui nós temos estrutura de tempo contínuos que serve para indicar ação em progresso no momento da fala ou ação num futuro próximo. Então, eu jamais poderia usar last week, que significa semana passada. É alguma coisa que vai acontecer tomorrow, amanhã. Então, estejam muito atentos às expressões de tempo, ok? Neste momento, estamos indo para a resolução das nossas próximas atividades. Gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer sozinhos o Connections da página 12 e o Reading Time das páginas 13. Depois temos mais um Connections na página 14, então vocês deverão fazer sozinhos as páginas 12, 13 e 14. Então, neste momento do vídeo, vocês deverão pausar e tentar fazer sozinhos. Só que aqui eu já vou continuar com a minha explicação. Aqui nós temos o Connections e temos a seguinte pergunta. Do you know any jobs related to technology? Você conhece alguns dos empregos relacionados à tecnologia? Here are some of the most popular ones. Aqui estão alguns dos mais populares. Read the descriptions and unscramble the letters to find out their titles. Leia as definições e desembaralhem as letras para descobrir os títulos. Então, a gente tem aqui, ó, Computer Programmer. They write the code that allows software programs to run. So, just like a boss tells an employee what to do, this professional tells a computer what to do. Então, um programador de computadores, eles escrevem o código que permite que um programa de software rode. Então, como o chefe diz ao seu empregado o que ele deve fazer, este profissional diz ao computador o que o computador deve fazer. Aqui a gente tem Web Developer. They are responsible for creating websites. When these artists do their jobs, well, everything about the site seems to fit together superbly, from the colors and graphics to the images and the navigation. Então, são os desenvolvedores da web. Eles são responsáveis por criarem websites. Quando esses artistas fazem os seus trabalhos bem, tudo no site parece funcionar soberbamente bem junto, desde as cores, gráficos, imagens e até a própria navegação. Aqui nós temos
Computer Support Specialist. They help with login difficulties, operating systems and software malfunctions, and some even need to pull out a screwdriver to open up a laptop or PC. Então, são os especialistas de suporte de máquinas, de computadores. Eles ajudam a resolver dificuldades do sistema operacional e o mau funcionamento do software. E às vezes eles precisam até mesmo carregar uma screwdriver, uma chave de fenda, para abrir um laptop ou um computador de mesa. Aqui, Computer Systems Analyst, que é o analista de sistemas de computador. They leverage both their knowledge of information technology and business to design better computer systems and processes for their clients. Eles dominam tanto o conhecimento da tecnologia de informação quanto de designs para melhorar os sistemas operacionais dos computadores e processadores para os seus clientes. Aqui nós temos Software Developer, que é o desenvolvedor de software. They invent the technologies that we sometimes take for granted every day. Eles inventam as tecnologias que nós usamos no dia a dia. For instance, that app that rings, sings, or buzzes you out of the deep sleep in the morning. This person helped design that. Por instância, aquele aplicativo que toca, canta ou zumbi para te ajudar a sair do sono profundo pela manhã, bom, foi esta pessoa que ajudou a criá-lo. Aqui nós temos Database Administrator. Database, data, são dados, informações. Então, administradores de bancos de dados. More than anyone else, they are relied on as the guardians of this treasured data, implementing security measures to ensure sensitive data doesn't fall into the hands of unruly pirates, while also managing the database that helps store and organize it. Então, mais do que qualquer outra pessoa, eles são os guardiões desse valioso tesouro de dados, implementando medidas de segurança para assegurar que os dados não caiam em mãos de pessoas não confiáveis ou de piratas, da net, enquanto gerencia os bancos de dados para ajudar a estocá-los e organizá-los. Então, aqui nós temos um pouquinho mais de vocabulário. E na nossa próxima página nós temos mais atividades. Vamos lá. How much do you know about digital communication? Quanto que você sabe da comunicação digital? Complete the following chart with characteristics of these tools. Complete a seguinte tabela com características dessas ferramentas. What do people use them for? As pessoas usam essas ferramentas para quê? Share with your classmates. Compartilhe com seus colegas. Então, social network. Para que a gente usa social network? Use it to share ideas, photos, videos and other media. Connects groups of friends. Usado para compartilhar ideias, fotografias, vídeos e outras mídias. E conectar grupos de amigos. Blog. Para que uma pessoa usa um blog? Mostly text-based. Use it to share ideas and opinions. Connects the author with a larger audience. Ele é um tipo de veículo que se baseia mais em textos, usado para compartilhar ideias e opiniões, conectando autores a um grande público. Photosharing website. Então, websites de compartilhamento de foto, tipo o Instagram. A type of social media used to share photos and short videos may connect the author to friends or a larger audience. Um tipo de mídia social usado para compartilhar fotos e vídeos curtos. Pode conectar o autor a amigos ou a um grande público. Vlog. A video-based blog. Então, é um blog que tem como base vídeos. Used to share ideas and opinions. Connect the author with a larger audience. Usado para compartilhar ideias e opiniões e serve para conectar o autor a um grande público. Temos na nossa sequência aí algumas questões discursivas. Vejamos.
Discuss the following questions in pairs. Discuta as seguintes questões em pares. If you had something interesting to share, would you like your audience to read it, hear it, or see photos or watch it? And why? Se você tivesse algo muito interessante para compartilhar, você gostaria que o seu público lesse, escutasse, enxergasse, visse as fotos ou assistisse? Por quê? Segunda pergunta da 2, letra B. Who would be your ideal audience? Only people you know in real life? Why? Quem seria o seu público ideal? Apenas pessoas que você conhece na vida real? Por quê? Letra C. Would you rather share your ideas under your real name, pseudonym, or anonymously? And why? Você compartilharia suas próprias ideias usando seu nome real, um pseudônimo ou anonimamente? Por quê? E aí nós temos este textinho aqui. Read the following article and choose the correct sentences. Leia o seguinte artigo e marque as sentenças corretas. Então vamos lá. Should I start a blog or a vlog? Eu deveria começar um blog ou um vlog? How does one make the decision between video blogging, vlogging, and more traditional blogging? Vlog or blog? Como uma pessoa poderia tomar uma decisão entre um blogging, ou um video blogging, vlogging, ou o mais tradicional blogging? Vlogging ou blog? I say, why decide at all? Eu digo, o que pode decidir no todo? Combining text posts, images, and video gives you more flexibility in the way you present your content. It creates a better user experience and gives you a bigger reach. Combinar postagens de textos, imagens e vídeos dá a você uma flexibilidade de modo que você pode apresentar o seu assunto, criar novas experiências de usuários e ter um alcance maior. It can be scary to record yourself at first. Pode ser assustador gravar-se em primeira instância. Remember that no one was born with a great on-screen presence. Lembre-se que ninguém nasceu com habilidades de ficar bem na tela. It takes time and practice to master it. Leva tempo e prática para dominar isto. Try and record some videos just for yourself to watch back and learn from. Tente gravar alguns vídeos para você mesmo, apenas para você assistir e aprender com eles. Script your video if that helps you to be more confident. Rascunhe os seus vídeos se isso fizer com que você se sinta mais confiante. Então aqui a gente tem as primeiras questões. Leia o seguinte artigo e marque as alternativas corretas. Aí as alternativas corretas aqui foram B, C e E. Então, o que esse texto nos traz? Combining different types of media help you reach a bigger audience. Combinar diferentes tipos de mídia pode te ajudar a alcançar um público maior. According to the text, the answer to the question is, in the title is both. De acordo com o texto, a resposta para a pergunta que está no título é both, ambos. Voltando à pergunta, should I start a blog or a vlog? Eu devo começar um blog ou um vlog? Então, deve começar ambos, porque tudo aqui é muito válido. A escrita associada aos vídeos, associada às fotos, tudo isso o texto nos diz que é válido. E letra E também é correta. Watching your own recordings helps you improve your videos. Assistir às suas próprias gravações te ajudam a melhorar os seus vídeos. E a pergunta de número 4. Can you think of any tips for someone who wants to record a vlog? Work in groups to list some suggestions. Você pode pensar em algumas dicas que uma pessoa pode querer utilizar para gravar um vlog? Pense em grupos e liste algumas sugestões. Então, aqui é a resposta de cunho pessoal. Nós temos aqui, meus amores, mais um Connections. E esse Connections traz o seguinte. Primeira questão é pessoal, nós não temos nem resposta aí, né? Vamos lá. People who frequently interact with digital world may be called digital citizens.
As pessoas que frequentemente interagem com o universo digital podem ser chamadas de cidadãos digitais. In your opinion, what behaviors, rules need to be followed to be responsible digital citizen? Na sua opinião, quais são os comportamentos ou regras que devem ser seguidos para ser considerado um cidadão digital responsável? Gostaria que vocês pensassem e respondessem aí no caderno de vocês ou no livro. Segunda questão. Read about digital citizenship and match each theme to a description. Leia sobre a cidadania digital e marque cada tema com sua descrição. The 9 themes of digital citizenship. Os 9 temas da cidadania digital. Já vamos ver aqui de uma vez. Então, olha só. Digital access, acesso digital. Full electronic participation in society. Uma participação eletrônica completa na sociedade. Digital commerce, comércio digital. Electronic buying and selling of goods. Então, compra e venda eletrônica de mercadorias. Digital communication, electronic exchange of information. Troca eletrônica de informações. Digital literacy, alfabetismo digital. Process of teaching and learning about technology and the use of technology. O processo de ensinar e aprender sobre tecnologia e o uso da tecnologia. Digital etiquette, etiqueta digital. Electronic standards of conduct and procedure. Padrões eletrônicos de conduta e procedimento. Digital law, leis digitais. Electronic responsibility for actions and deeds. Responsabilidade eletrônica por ações. Deeds, eu esqueci o que é, mas já eu olho e já falo para vocês um instante. Teacher não é Google Translate, feitos. Então, as coisas que você faz. Ações e feitos, responsabilidade eletrônica perante ações e feitos. 7. Digital rights and responsibilities. Direitos digitais e responsabilidades. Nós temos aqui those freedoms extended to everyone in a digital world. Então, a liberdade sendo estendida a qualquer pessoa no universo digital. Digital health and wellness, saúde e bem-estar digitais. Physical and psychological well-being in a digital technology world. Então, bem-estar psicológico e físico em um mundo de tecnologia digital. E a última 9, digital security, self-protection. Segurança digital, autoproteção. Nós temos aqui electronic precautions to guarantee safety. Precauções eletrônicas para garantir a segurança. Então, estamos também com a nossa segunda atividade feita. Vamos agora também lá para o Challenge Yourself. Esse Let's Talk é atividade discursiva. Aqui no Challenge, primeiro nós temos uma atividade bem parecida com uma das atividades que nós já fizemos anteriormente, né? Unscramble quer dizer que é para desembaralhar as palavras e criar palavras relacionadas à tecnologia. Então, nós temos aqui social media, attachment, programmer. Apareceu uma palavra nova, programmer não estava lá naquela página do livro e apareceu aqui. Subscribe, inscrever-se, user, usuários, upload, network, texting, flash drive, que é o nosso pendrive, website, surfing, device. Se por um acaso tiver alguma dessas palavras que vocês não dominem o significado, peguem o tradutor e traduzam. Procurem memorizar essa temática digital, essas palavras que a gente sempre procura estudar inglês para uma prova, analisando o universo que o capítulo nos traz. Este capítulo nos traz o universo digital. Então, essas palavras que são mais usadas dentro do mundo digital, vocês devem deixá-las anotadas, fazer um glossáriozinho com essas palavras, anota a palavra em inglês e o significado em português. Procurar memorizar pelo menos assim umas 5 palavras novas por dia, e assim vocês irão conseguir expandir o vocabulário e se saírem bem na avaliação de vocês. A nossa segunda atividade também é bem parecida com uma atividade que nós já fizemos, que era para colocar P se tiver no presente e F se tiver no futuro.
Vamos fazer a leitura aqui dessas frases para analisar as expressões de tempo. Essa aqui está no presente, olha só. Amanda is updating her operational system right now. Right now, exatamente agora. Amanda está atualizando seu sistema operacional exatamente agora, então é no presente. In this photo, Pete and Pam aren't surfing the net, they are playing online. In this photo, nesta fotografia, então estou enxergando a fotografia agora. Toda vez que aparecer in this, quer dizer que é neste, nesta, agora. Peter e Pam estão surfando na net. Eles estão jogando online. Aqui, ó. Is Christian attending the next? Next. Toda vez que aparecer next, é futuro. Is Christian attending the next technology conference? O Christian está indo para a próxima conferência de tecnologia? Juliana isn't using her phone because the battery is dead. Não temos expressão de tempo, mas está tudo no presente. Olha só. Juliana não está usando o seu telefone porque sua bateria acabou. A bateria acabou, então ela não está usando o telefone agora. Então é presente. Letra E. My parents are buying a new laptop tomorrow. Tomorrow, amanhã, perdão, marquei tudo. Letra F. I'm finishing this project really soon. Maybe even this week. Então eu estou terminando este projeto muito em breve. Really soon, muito em breve. Talvez nesta semana. This week quer dizer nessa próxima semana que virá. É aquilo que eu falei. Apareceu this, apareceu that, quer dizer que é algum dia que ainda está prestes a chegar. Nossa terceira atividade era para escrever sentenças no presente contínuos, indicando arranjos para o futuro, coisas que estão prestes a acontecer. Então, olha só. Lana is calling you tomorrow. Lana está ligando para você amanhã. Maurício is not uploading the party photos this time. O Maurício não está fazendo o upload das fotos da festa desta vez. This time, desta vez. Alguma coisa que está quase acontecendo. Paul and Susan are hanging out with friends next Saturday. Paulo e Susan estão saindo com amigos no próximo sábado. Is Patricia creating a new user account today? A Patrícia está criando uma nova conta para o usuário hoje? Então quer dizer que é hoje, mas é hoje mais tarde, algum outro tempo. The developers aren't releasing the new version this week. Os desenvolvedores não estão lançando uma nova versão nesta semana. Atividade 4, nós temos o seguinte. Choose the best option to complete each sentence. Escolha a melhor opção dentre essas duas para completar cada sentença, cada frase. I'm writing her a message tonight. Estou escrevendo uma mensagem para ela hoje à noite. Last Friday já passou. Não serve porque aqui nós temos estrutura de tempo contínuos, indicando presente ou um futuro muito próximo. Mom's video chatting with her sister today. A mamãe está enviando chamada de vídeo para a irmã dela hoje. Yesterday é ontem. Mais uma vez, olha só. Nós temos aqui to be, verbo com ing. Então, a estrutura indicando presente ou futuro próximo. Ontem não serve. Tim's uploading his video right now. Right só serve para usar com agora mesmo. Right now. A gente não usa right soon. Tipo, exatamente agora em breve. Não tem isso. Então, toda vez que tiver o right now, é uma expressão que a gente não separa. Letra D. My password's expiring tomorrow. A minha password está expirando amanhã. Yesterday, ontem não serve. Letra E. I can't talk right now. I'm calling you later, ok? Não posso falar agora. Vou ligar para você um pouquinho mais tarde, tudo bem? Então, se a pessoa não pode falar agora, neste momento ela não vai ligar, ela vai ligar mais tarde. Então, contextualmente falando, só caberia esta. Letra F. Tatiana's checking her emails in 5 minutes. Então, Tatiana está checando seus e-mails em 5 minutos. 5 minutes ago, aquilo que já passou não serve. Nós estamos aqui falando de presente ou futuro planejado. Atividade 5, nós temos o seguinte. Look at Tim's schedule for the next holiday and write sentences about his future plans. Observe a agenda do Tim para o próximo feriado e escreva frases sobre os planejamentos de futuro dele. Use the present continuous.
use o presente contínuos. Então, olha só. Aqui nós temos os planos, olha. Thursday morning, quinta de manhã, lunchtime, no horário do almoço. Friday, sexta. Saturday, sábado. Sunday, domingo. O que ele vai fazer nesses dias? Pack, fazer as malas. Drive to the beach, dirigir para a praia. Sail with family, velejar com a família. Surf, surfar. Go back home, voltar para casa. Constituindo frases, tomando por base o que ele tem na agenda dele. Olha só. On Thursday morning, Tim is packing. Na quinta-feira de manhã, Tim está fazendo as malas. At lunchtime, he is driving to the beach. Na hora do almoço, ele estará dirigindo para a praia. On Friday, he's sailing with his family. Na sexta, ele estará velejando com sua família. On Saturday, he's surfing. No sábado, ele estará surfando. On Sunday, he's going back home. No domingo, ele estará voltando para casa. Estamos quase finalizando. Atividade número 6 pede o seguinte, nós temos aí um texto. Então, olha só. Match the excerpts from the box on the corresponding tips. Marque os trechinhos dessa caixinha as dicas correspondentes. Don't forget to log off. Não esqueça de deslogar-se. Protect your identity online. Proteja sua identidade online. Tell an adult. Avise um adulto. Don't tell anyone your passwords. Não conte a sua senha para ninguém. Remember your favorite websites. Lembre-se das suas websites favoritas. You don't have to use your own name. Você não precisa usar o seu próprio nome. Então vamos lá. 6 top tips for taking care of your digital footprint. Então, 6 dicas para cuidar da sua marca digital. Então, olha aqui. Don't forget to log off when you leave a website, especially if you are using a shared computer. Não esqueça de deslogar-se quando você estiver saindo de uma website, especialmente se você estiver usando um computador compartilhado. If you don't, someone can easily pretend to be you. Se você não fizer isso, alguém pode facilmente fingir ser você. Don't tell anyone your passwords and don't write them down in an obvious place. Não conte a ninguém as suas senhas e não as escreva em locais óbvios. Make them more complex by using combinations of letters, numbers and punctuation marks. Torne-as mais complexas, fazendo combinações entre letras, números e sinais de pontuação. 3. Tell an adult if you come across anything online that makes you upset, anxious or concerned. Conte a um adulto se você se deparar com qualquer coisa online que faça com que você se sinta chateado, ansioso ou preocupado. There are ways to report inappropriate or abusive content, and in most cases, web managers respond rapidly. Existem formas de reportar assuntos inapropriados ou abusivos, e na maioria dos casos, os gerenciadores da web respondem rapidamente. 4. Remember your favorite websites by using the history button and the bookmark function in your computer or mobile device. Lembre-se das suas websites favoritas usando o botão de histórico ou a função bookmark do seu computador ou aparelho móvel. This is a way that your digital footprint can work in your favor, but remember to clear your browser history regularly. Esta é uma forma que a sua... Gente, eu tô esquecendo também o que é digital footprint. Rapidinho. Eu já olho e já falo. Digital footprint. É muita coisa que eu traduzi hoje. Então, a teacher tá ficando um pouquinho... Pegada digital. Então, voltando aí. Onde é que eu estava? Desta forma, a sua pegada digital pode funcionar a seu favor, mas lembre-se de limpar o histórico do seu browser regularmente. 5. If you want to post comments online, you don't have to use your own name. Invent a nickname to use instead. You can also use a picture instead of a real photo. Se você quer postar um comentário online, você não precisa usar o seu próprio nome. Crie um apelido e use ao invés dele. Você também pode colocar uma figurinha ao invés de uma foto real. 6.
Protect your identity online. Be careful about who you share personal information with, and always think twice before sharing details like your email, home address, school, or phone number with others. Proteja sua identidade online. Seja cuidadoso com quem você compartilha suas informações pessoais e sempre pense 2 vezes antes de compartilhar detalhes tais quais o seu e-mail, endereço de sua casa, escola, número de telefone com alguém. Então, meus queridos, estamos com o nosso capítulo 5 totalmente desvendado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo para vocês. Desejo a todos vocês uma excelente avaliação. Kisses, see you!